Nos vídeos anteriores, nós vimos como acabaram quatro grandes inflações que aconteceram na Europa Central no período do Entre Guerras. Nós vimos o caso da Hungria, Áustria, Polônia e Alemanha. E dessa discussão nós vimos a conclusão, né, quer dizer, a conclusão do Thomas Sargent, que coloca como que é importante para acabar uma hiperinflação, o que aconteceu naquele momento, basicamente envolve uma mudança de regime crível, ou seja, as pessoas têm que acreditar que está tendo uma mudança de regime, não basta políticas isoladas. Essa mudança de regime envolve um ajuste fiscal. A política fiscal ela tem que dar sinais de que vai ser equilibrada, de que tem que ter alguma garantia dessa política fiscal, que ela é sustentável no tempo. Isso não quer dizer que ela não possa ter déficit, ela pode, mas esse déficit tem que ser pago no futuro de alguma forma. Ele vira dívida e o governo vai conseguir levantar receitas para pagá-los em algum ponto do futuro. É preciso também um controle da relação entre o Banco Central e o governo. Ele não pode ficar emitindo para cobrir as despesas do governo indefinidamente ou de forma descontrolada. Isso também dificulta. Isso também estava lá, é um fenômeno comum nos casos de hiperinflação. E também acontece em vários casos você tem uma mudança de moeda, né? Então o que você tem lá naqueles exemplos é uma receita, ou pelo menos um conjunto de ideias importantes que estão presentes no fim de grandes inflações. Uma coisa importante é que a estabilização acontece muito rápido, que é importante para a tese do Sargent. Vamos lembrar lá de alguns vídeos atrás, que é aquela discussão se as pessoas olham para frente, entendem o que está acontecendo, ou se elas ficam projetando o passado. Se elas projetam o passado, era de se esperar um ajuste mais lento, né? Então o que o Sargent coloca é que uma vez que se entende o que está acontecendo, a estabilidade chega bem rápido, ela acontece rapidamente. Bom, nós já discutimos isso. Aqui no Brasil nós tivemos um processo inflacionário descontrolado que aconteceu nos anos 80. A inflação do Brasil era alta, tradicionalmente alta, mas nos anos 80 ela sai completamente de controle e nós vivemos um drama inflacionário que não é tão grande como aquele drama que nós estudamos, aqueles casos que nós estudamos, mas é considerável, com taxas de mais de 1000% ao ano. A taxa mensal, acho que a maior foi quase 90%, 89%, 90% em um mês de inflação. Então, assim, uma situação dramática de inflação. E as tentativas anteriores de estabilizar a inflação, todas deram errado. Discutimos aqui, nós falamos do plano cruzado, de outros planos na sequência, que partiam da ideia de congelar preços. Então era uma surpresa, surpreendia as pessoas e acabava com que eles diziam se a inércia inflacionária, sem inércia a inflação morria. E deu errado, deu errado, deu errado, deu errado, deu errado. O Collor aumentou a aposta, além do congelamento de preço, ele fez um sequestro de ativos, né? Os dinheiros nas contas ficou preso, mas também não deu certo. A inflação não cedia. E aí a gente tinha aquela discussão toda no Brasil, as teorias e tal, e talvez não tivessem dado tanta atenção ao trabalho do Sargent. Isso é uma pena. O Sargent é um dos grandes economistas do século XX, né? Da metade pelo menos do século XX, tem um prêmio Nobel, é um dos pesquisadores mais citados do mundo, considere todas as áreas. O Sargent ele influenciou gerações de economistas, os livros dele de macroeconomia formaram várias gerações. Ele meio que escreve um livro para cada geração, quase, é curioso. Ele é um cara que se atualiza muito. Para vocês terem ideia, apesar do prêmio Nobel, apesar da idade avançada, o Sargent ultimamente tem trabalhado com essas linguagens, tipo Python e variações em aplicações em economia. Então que ele acha que isso é importante, é por aí que vai a economia. Isso é um cara que podia estar descansando, porque já está consagrado. Então esse cara é excepcional. Vinha aqui na UNB, foi uma infelicidade ele não ter vindo por conta do coronavírus. Ele vinha em março, mas aí a pandemia chegou, não tinha mais como ele vir aqui para o Brasil e nós perdemos essa oportunidade de estar com o Sargent esse ano. A gente espera que
Uma vez controlada, vamos ver se a gente consegue trazê-lo. Mas você vê que a não ser assim uma abordagem, aquela história de FMIista, lá no artigo do Baixa, essa ideia de controle fiscal, mudança de regime, não tinha tanta penetração no Brasil. Mas de alguma maneira acabou influenciando alguns aspectos do plano real, como nós vamos ver na discussão desse vídeo. Quer dizer, algumas ideias, a importância de mudar o regime e algumas medidas importantes do lado fiscal estão presentes no plano real. O plano real é um plano, assim, ele é importante. Bom, é claro que ele é importante, ele encerra os planos, porque é ele que finalmente consegue, a partir daí a inflação está controlada. Ele vem num momento complicado da história política brasileira. Nós já discutimos aí a ditadura, depois o fim da ditadura, a chegada do Sarney, que já foi um negócio complicado, porque ele não era exatamente quem estava esperando que ia liderar o processo. A expectativa era em cima do Tancredo Neves, que vinha de uma história de oposição à ditadura dentro do MDB. Mas o Tancredo morreu, o Sarney assumiu, foi uma decepção para o país. Mas aí veio o plano cruzado, todo mundo ficou feliz, depois a decepção voltou. E foi nesse contexto que nós fizemos a primeira eleição em décadas, né? Desde os anos 60, a primeira eleição que o Brasil fez lá em 89. É eleito o presidente Collor chega com um discurso reformista, ele fala de privatização, ele fala de abertura da economia. Nós vamos discutir isso na próxima unidade, a próxima unidade vai tratar dessa parte. Essa aqui o foco ficou na inflação. Mas o Collor chega com todo esse discurso, faz aquele plano dele de estabilizar a inflação, que dá errado e causa um caos na economia brasileira. É um período muito conturbado, e aí acaba o governo terminando de forma prematura, antecipada, por conta de denúncias de corrupção contra o presidente que motivaram um processo de impeachment. Então havia todo aquele mal-estar típico de um processo de impeachment. Nós passamos há pouco tempo, bem mais traumático que o do Collor, vale dizer, o do Collor foi bem menos tenso, mas ainda assim é um pouco complicado esse processo. O presidente que assume, então, é o presidente Itamar Franco, e que era o vice do Collor, então não houve uma ruptura institucional, assim como agora, assume o vice, quer dizer, tem o impeachment, o Congresso vai lá, faz o processo e tem um andamento de acordo com a lei, toma posse o vice. O Itamar ele tinha um desafio enorme, então, aquela, digamos assim, de tentar conciliar o país, né? O país que vinha de uma ditadura, vem de uma grande frustração, primeiro política com a morte do Tancredo, depois econômica com o fracasso do plano cruzado. Na sequência elege um presidente, uma eleição muito dividida, mas elege um presidente, o presidente sofre impeachment. Então não era um quadro bacana assim quando o Itamar chega ao governo, o país com uma inflação descontrolada, as pessoas muito ressentidas por conta do sequestro de ativos, a desconfiança generalizada. É esse o cenário do Itamar Franco. É de se imaginar que um político como Itamar talvez tivesse optado por uma saída mais populista, de mais gasto, para tentar acomodar todo mundo. Eu acho que seria uma aposta razoável fazer naquela época. Eu já era grandinho naquela época, eu estava no Rio já fazendo meu mestrado, então eu tive a oportunidade de ver discussões muito boas com Mário Henrique Simonsen e outros economistas de ponta que lá na Fundação discutiam. Mas assim, o Itamar surpreendeu e ele trouxe uma equipe liderada pelo Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso participou do processo de impeachment, era senador da República, depois assume um lugar no governo do Bolsonaro, do Itamar, Bolsonaro é agora, mas assume um lugar no governo do Itamar Franco, e depois ele vai para a economia liderando uma equipe que tem vários economistas de destaque. A gente pode falar aqui Edmar Baixa, Gustavo Franco, Pércio Arida, André Lara Rezende, Gustavo Loyola. Então você tem uma equipe excelente e essa equipe então traz o plano real. Esse é o momento que a gente está vivendo do Brasil, né? Quer dizer, vamos sair agora, falamos lá da experiência, falamos do Sargent, realidade brasileira. Então a realidade brasileira é preocupante, é exatamente isso. Caos político, desconfiança generalizada, um presidente que as pessoas olhavam e diziam, será que vai? A chegada do Fernando Henrique no Ministério da Fazenda, com uma equipe, um dream team, digamos assim, da economia, que vinha lá com mais um plano, ou seria o plano. Né? Era mais um plano ou o plano. Ninguém tinha isso
com muita clareza lá naquela época. Chega então o Plano Real, ele tem uma série de medidas que eu vou já descrever. Eu vou usar um texto do Edmar Baixa, de 1995, publicado na revista do BNDES, onde ele faz uma avaliação preliminar do Plano Real. O texto está aqui. Plano Real, uma avaliação preliminar, está aqui a referência para quem está no curso, eu vou colocar lá no Teams, na nossa equipe. Quem estiver acompanhando pelo YouTuber ou de outra forma, ou de alguma maneira chegou nesse vídeo, o texto está aqui, a referência inteira. Vocês podem, a referência está aqui em cima, vocês podem dar uma olhada quando vocês quiserem. Opa, não é aqui. Cadê minhas transparências? Está aqui. Então esse é digamos assim, a referência que nós vamos pegar para começar a falar do Plano Real. Bom, segundo o Edmar Baixa, né, o Plano Real ele tem uma série de momentos, né, ele vem em estágios. Eu estou chamando esse slide, como acabou a inflação descontrolada no Brasil, uma referência lá ao texto do Sargent, né, uma provocação, mas o que eles fizeram? Afinal de contas, o que foi feito? E como eu disse, a história quem conta é o Edmar Baixa, eu só reproduzo aqui para vocês. Então, a primeira coisa, introdução de um mecanismo para equilibrar o orçamento. Depois, o estabelecimento de uma unidade de conta para alinhar os preços relativos da economia, chama Unidade Real de Valor, URV. E, finalmente, a conversão da URV em uma nova moeda estável do país. Então, equilibra o orçamento. Isso é importante, está claro lá no Sargent, essa importância de equilibrar o orçamento. Cria essa figura, e aí essa URV talvez seja assim, a engenharia econômica bolada por essa equipe, porque equilibrar o orçamento estava lá, o Sargent estava dizendo, e as pessoas já tinham um conhecimento importante disso. Mas a ideia de fazer essa unidade real de valor para não ter que atrelar muito nossa moeda, a moeda que seria criada ao dólar, quer dizer, houve uma relação com o dólar, mas não precisou ser tão fixa ou rígida, como por exemplo foi na Argentina e custou caro para os argentinos depois isso. Essa foi a grande sacada, uma das grandes sacadas da equipe, fizeram uma engenharia muito interessante. A ideia, depois nós vamos detalhar, mas é mais ou menos o seguinte. Bom, hoje quando você faz uma compra, a unidade de conta é o real. Isso quer dizer o seguinte, se eu te perguntar quanto custa essa camisa, o cara vai me responder o preço em reais. Eu não tenho a menor ideia de quanto custa, sei lá, R$60 custa a camisa. Então, a conta é feita em reais, né? R$60. Então isso é normal, moedas funcionam assim. Mas você tinha uma inflação gigante. Então, com a inflação gigante, você tinha lá o Cruzeiro Novo, acho que era esse o nome, Novos Cruzeiros. Não, era Cruzeiro Real. Você tinha lá os Cruzeiros Reais, já criados pelo Collor. E quanto é essa camisa? 60 Cruzeiros Reais. Aí você, tá bom, vou olhar se tem outro. Voltava no outro dia, quanto é a camisa? 90 Cruzeiros Reais. Aí ferrou, porque eu fui olhar se tem outra, eu tinha visto outra que era 80 Cruzeiros Reais, mas eu não sei agora se ela continuava 80 ou se ela já tinha virado 95. Era um caos a fazer os preços em Cruzeiros Reais. Ou seja, numa moeda que está com problema inflacionário, você perde, você não consegue nem comparar mais preço, né? Você tem que comparar na hora. Talvez hoje com a internet fique mais fácil, porque você vê tudo ao mesmo tempo. Mas naquela época você tinha que vai numa loja, vai na outra, etc. Então o que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte, em vez de dar o preço em cruzeiros novos, em cruzeiros reais, dá um preço em real. Em unidade real de valor. URV. Então você transforma lá seu preço de cruzeiro, você diz quantas URVs vale isso, e você vai ajustando. Então vamos supor que uma URV estivesse valendo 30 cruzeiros reais. Então você, em vez de dizer que é 60 cruzeiros reais a camisa, diz, custa 2 URVs. Custa 2 URVs. Mas eu vejo lá que na outra loja custou 3 URVs. No outro dia, quando eu voltar, ela não vai mais custar 60 cruzeiros reais, porque a inflação vai jogando o preço para frente. E inflação alta é assim, é todo dia, não é outro mês, não, é no outro dia. Às vezes de manhã é um preço e tarde é outro. Esse é maquininha de preço o tempo todo. Então o preço mudava em cruzeiros reais, mas em URV continuava o mesmo. A URV era estável. Ela ia ajustando o valor dela em cruzeiros reais também. Então vamos lá, agora é R$70 a camisa, mas a URV está valendo 35. Então eu ia começando a pensar em URV, eu vou me adaptando pensando em um URV. Num certo momento você diz, tá todo mundo pensando em um URV? Todo mundo, o preço da camisa, o preço do automóvel, o aluguel,
teu salário, tá tudo um RV na tua cabeça? Então agora esquece o Cruzeiro Real. Tudo vai ser o RV. O RV vai virar a nossa moeda, vai ganhar um nome, real, ganhou esse nome, mas não precisa mais, esquece o Cruzeiro. Então essa foi a engenharia bacana, bem bolada que fizeram para evitar uma coisa do tipo, eu vou criar um real que vale $1, por lei. Isso prende o real ao dólar, a Argentina foi num caminho desse tipo, e depois foi muito difícil na hora que precisou ajustar o câmbio. Aqui também foi traumático, mas bem menos. Depois a gente fala sobre isso. Bom, então o Edmar Baixo agora vai falar dos estágios, eu já antecipei para vocês, mas vamos ver a visão de quem sabe, de quem estava lá, de quem fez parte do time, um dos maiores economistas do Brasil. Vamos ver o que diz o Edmar Baixo. O primeiro estágio consistiu em equilibrar o orçamento federal operacional através de cortes profundos na proposta orçamentária para 1994. Bom, o que quer dizer isso? Primeiro, você voltar lá nos anos 80, nós tínhamos vários conceitos de orçamento. Você tem um conceito, eu já comentei isso em outros vídeos, mas vale a pena trazer porque é uma discussão bem relevante agora. Um conceito é o orçamento propriamente dito. Quanto gastou, quanto entrou, é o orçamento. Vê lá em quanto deu isso em cruzeiros reais. Tem um problema aí dentro. O problema é o seguinte, como a taxa de juros era muito alta, muito alta, nominal, não real necessariamente, mas nominal, porque você tinha que... Você imagina, você tem uma inflação de 50% ao mês, os juros têm que ser mais que isso ao mês, senão você não compensa nem a inflação, o cara vai ter perda real. Então, para você ter um juros zero, por exemplo, você tem que ser pelo menos igual à inflação. Se a inflação chegar a 70% ao mês, 70% ao mês de juros. Como o governo é devedor, isso gera uns números gigantes de gasto do governo com juros. Opa, tá complicado, porque no fundo isso é inflação, é aquela história, o governo cria inflação, emissão inflacionária para pagar a inflação, que confusão. Vamos resolver isso, vamos criar dois conceitos. Tem o conceito do orçamento propriamente dito e tem o operacional, que considera apenas o juros real que está incidindo sobre a dívida. Então, você não considera esse efeito de correção monetária, como dava o nome antigamente, ou de reposição de inflação. Fica bem menor o juros real de novo. O juros real pode ser zero e você tem um juro nominal gigante, ainda mais naquele período de inflação completamente descontrolada. Então, estavam querendo reduzir o orçamento federal operacional. Isso gerou uma série... Sim, tem um outro conceito, que é o que a gente usa muito até hoje, que é o de primário. O conceito primário, ele exclui completamente juros. Isso é uma discussão que veio de vários países, inclusive o Brasil com a FMI, que é mais ou menos o seguinte, eu empresto dinheiro para vocês, o FMI dizia, mas eu quero que você acabe com déficit, eu quero que tenha superávit. E o país dizia, não, mas eu não tenho como, porque boa parte da razão do meu déficit é pagar os juros. E para eu ter superávit, eu vou ter que parar de pagar juros. Isso é calote. Eu vou ter um problema maior do mundo. Não faz sentido o FMI estimular calote. Então o FMI diz, então faz o seguinte. Vamos calcular qual seria o superávit se não tivesse, ou o déficit, se não tivesse que pagar juros. Você não tem que pagar juros, esquece juros, e vamos ver como dá só a receita de impostos que tem, de tributos, e a despesa não financeira. Esse déficit que não considera juros chama-se primário, resultado primário. Então nós temos três resultados: operacional, nós temos o normal, nominal, que chama, o operacional e o primário. Hoje em dia a gente fala de primário e nominal. Vocês vão ver por quê daqui a pouco. A verdade é que com a inflação controlada não tem mais tanto problema de ficar, não dá, a distorção não é mais tão grande, então dá para definir, não tem problema, mas passa a ser mais interessante trabalhar com esse, facilita a coisa, né? Então, nós vamos ver esses conceitos daqui a pouco, os dados. Bom, a implementação desses cortes exigiu que o Congresso aprovasse uma emenda constitucional. Cortar gastos nunca foi fácil, então exigiu liderança política. Nós estamos vendo agora no governo Bolsonaro, agora sim, governo Bolsonaro, nós estamos vendo o esforço do que o governo tem que fazer para convencer o Congresso a cortar gastos, né? O Congresso tende a não querer cortar gastos, porque tem muito interesse ali em jogo, mas conseguiu, o governo trabalhou, usou sua liderança e tal, e conseguiu aprovar uma emenda constitucional, conhecida como Fundo Social de Emergência, que permitia pegar os recursos vinculados, e são gastos que são vinculados a certas áreas que o governo tem, e se ingessa o orçamento, mas liberou para 94 e 95 20% desses gastos vinculados, dando uma folga para o governo. O governo ia poder ter uma folga maior para gerenciar.
A finalidade da primeira etapa era demonstrar a capacidade do governo federal executar as despesas orçadas sem precisar da receita gerada pela inflação. E agora você pode perguntar, sim, mas o SAR a gente falava de duas coisas. Na política monetária, quebrar a relação Banco Central-governo, ou disciplinar essa relação. E na política fiscal, mostrar a capacidade de ajuste. Cadê a política monetária aqui? Bom, essa é uma história muito mais longa, se a gente quiser pensar. O Brasil não tinha Banco Central durante boa parte da história, nós discutimos isso, governo Vargas, por exemplo. O Banco Central aparece depois do golpe militar e é uma introdução difícil, né? Institucionalmente difícil, é uma novidade no Brasil. Conta a lenda, não sei se é lenda, se é verdade, não estava lá para saber, mas diz a lenda que num certo momento, logo lá no começo, alguém disse para o Costa e Silva quis tomar uma medida e disseram para ele que não ia poder fazer isso, que o Banco Central não permitia. O Costa e Silva diz, mas como não permite? Ele disse, não, presidente, o Brasil tem um Banco Central e o Banco Central é o guardião da moeda, então ele não pode fazer isso que o senhor está pedindo. Dizem, conta a lenda, que a resposta do Costa e Silva foi, aqui no Brasil o guardião de toda e qualquer coisa sou eu, o Banco Central vai fazer isso. Então havia uma ideia de independência do Banco Central lá quando ele foi criado, essa ideia, se havia mesmo, não prosperou e o Banco Central nunca teve um domínio completo sobre a política monetária, pelo menos não naquela época. Em 86, já no governo Sarney, já com a redemocratização, foi dado um passo fundamental para tirar o Banco Central, disciplinar esse link do Banco Central com o governo. Existia uma relação especial entre o Banco Central e o Banco do Brasil, de tal forma que se o Banco do Brasil quisesse emprestar mais dinheiro, o Banco Central tinha o compromisso de bancar essa ação do Banco do Brasil. Então o Banco do Brasil podia emprestar para quem quisesse, ele emprestava e o Banco Central bancava. Na prática, é como se o Banco do Brasil tivesse empurrando a emissão monetária para o Banco Central cobrir o Banco do Brasil. Então era aquele problema que a gente via tanto no passado do Brasil, quanto lá na Alemanha, na Hungria, na Polônia e na Áustria, né? O Banco Central fazendo moeda para cobrir o rombo lá. Não é que o Banco do Brasil não passava, não era que tinha aquela troca de ativos, era moeda mesmo, né? A moeda sem lastro, sem base nenhuma. Em 86 isso acaba, chamava conta-movimento, você acaba com a conta-movimento, não tem mais essa relação complicada entre o Banco do Brasil e o Banco Central. Outro momento importante é a Constituição de 88. Aqui no Brasil, a Constituição, no seu artigo 164, parágrafo 1º, ele proíbe o Banco Central de emprestar para o Tesouro. Eu estou aqui com o artigo aberto. Vamos lá. Artigo 64. A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. É vedada ao Banco Central conceder direto ou indiretamente empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Então, outro passo importante na separação foi dado em 88, com a própria Constituição. Mais um passo importante vai ser dado lá nos anos 90, quando o Banco Central deixa de ser obrigado a bancar os bancos estaduais, porque tinha um arranjo que, como o Banco Estadual não quebrava, o governador pegava empréstimos absurdos com o seu banco estadual e o Banco Central tinha que bancar. Então foi desarmada essa bomba. Então, ao invés do que aconteceu lá na Europa, que era de uma vez a reação, aqui foi lentamente. Mas, passo a passo, nesse trabalho aí de quase 10 anos, né, de 86 a 94, você conseguiu dar uma autonomia ao Banco Central muito forte. Autonomia que foi crescendo nos governos seguintes. Quer dizer, o governo Fernando Henrique prestigiou o Banco Central, depois o Lula. No caso da Dilma, há uma discussão se ela tentou intervir ou não. Depois nós vamos conversar sobre o caso da Dilma, mas gerou-se uma certa polêmica. Depois, com a chegada do Temer, o Banco Central voltou, essa suspeita saiu. Estou falando suspeita, né, que existia lá no governo da Dilma. E o Bolsonaro agora também, aparentemente, o presidente Roberto Campos tem a sua margem, né? Então, houve um processo lento. Há uma discussão no Congresso que está, salvo engano, desde a época do Itamar. Está lá a independência do Banco Central, ou seja, o Banco Central teria um mandato, o seu presidente, os seus diretores, e nem que o presidente quisesse, poderia tirar esse presidente do Banco Central do cargo. Então,
daria ainda mais força ao Banco Central. Isso não está aprovado, tinha uma história que o Congresso ia votar esse ano, com a pandemia a discussão foi adiada, óbvio, as prioridades mudaram, mas há um processo de dar mais independência, tem um processo que já andou muito de autonomia e até a discussão de independência, como outros órgãos, né, que têm suas diretorias com mandato. A universidade é um caso, o reitor ele tem um mandato, se ele não cometer um crime ou nada assim, o presidente pode odiá-lo à vontade, entendeu? Pode ter a raiva que quiser, o ministro da Educação pode viver as turras com o reitor, mas não demite o reitor. Tem que respeitar o mandato, né? A Procuradoria-Geral da República tem essa característica, uma vez nomeado procurador, ele tem mandato. Se o presidente brigar com ele, azar do presidente. Então, essa é uma história longa, não é tão rápida como aconteceu lá, mas tem esse movimento também no Brasil, né? Então já tinha amadurecido bastante essa disciplina, a ideia de disciplinar a relação do Banco Central com o governo, com o Tesouro, que está lá presente no trabalho do Sargent. Então a gente teve sim as duas pernas, talvez até mais a perna do Banco Central do que a do lado fiscal. A do lado fiscal gerou uma certa dúvida, vamos já falar sobre isso. Segundo estágio, com a aprovação da emenda pelo Congresso, aquela que permitia liberar esses 20% dos recursos vinculados, que isso aconteceu em fevereiro de 94, o governo introduziu em 1º de março de 94 uma unidade de conta estável, a URV, que eu falei para vocês, unidade real de valor, com uma paridade cambial máxima de 1:1 em relação ao dólar. Então, não é que uma URV era igual a $1, era que era no máximo $1. E realmente, naquela época, a URV ficou abaixo de $1, viu? Não era aquele no máximo 1 e sempre 1, não. Ficou abaixo de $1 por um bom tempo. Ela era abaixo de $1. Com poucas exceções, permitiu-se que todos os contratos da economia fossem convertidos a essa unidade de conta. Então, você tem um contrato, você tem um parcelamento que você fez, né? Sei lá, comprou um carro, fez algum contrato estabelecido na moeda, que era o cruzado real, era cruzeiro real, alguma coisa assim, e esse contrato você ia lá negociar para transformar em um RV, pegava o RV do dia, dividia ou fazia qualquer coisa assim para trazer o contrato. Excluindo-se aí salários, aluguéis residenciais, mensalidades escolares e preços e tarifas públicas, a conversão era livremente entre as partes contratantes. Então, aquela discussão que tinha lá nos anos 80, mas se fizer assim, perde, ganha, ganha, perde, se a regra for essa, se a regra for aquela, o governo diz, sabe uma coisa? Eu vou excluir uns que eu acho importante e o resto vocês se entendam. Né? Quer dizer, uma visão bem menos dirigista do que tinha nos anos 80, quando dizia, vocês vão conseguir se entender, é mais fácil vocês se entenderem do que eu, governo, fazer regra geral. A única imposição do governo é que esses contratos convertidos em um RV não podiam ter prazos de ajuste inferiores a 1 ano. Então você não podia reajustar em URV. Em cruzados novos, em cruzados reais, cruzeiros reais, eu acho, podia, porque ele estava reajustando o preço dele no RV um tempo todo, né? Então estava crescendo em cruzeiros, mas estava parado em um RV pelo menos por 1 ano. Olha a malandragem dos caras, isso é um desenho bacana, né? Então, vamos supor, eu tenho que pagar R$100 por mês para você, o RV estava valendo 50 quando a gente resolveu fazer uma conversão, eu passei a te pagar 2 URVs. No outro mês, a URV estava valendo 80. Então eu estava te pagando 160 cruzeiros. Mas eram 2 URVs ainda. No outro, a URV ia para, 150, 300 cruzeiros, mas era as 2 URVs. Então a ideia era que as pessoas começassem a pensar em URV. Bom, a finalidade dessa etapa era alinhar os preços relativos mais importantes da economia. Uma vez que a existência de contratos indexados, com datas diferentes, dava uma dispersão grande nos preços, porque alguns foram reajustados logo, outros depois. Nós discutimos isso lá nos anos 80, né? Qual é o problema? Supõe que eu tenho um preço que eu reajusto todo dia 5. Então, dia 5 eu reajusto o meu preço. Você reajusta o seu no dia 25. Numa situação normal, isso não tem muito problema, entendeu? A inflação, agora a inflação dá 0, pouco por cento ao mês, isso a gente vive. Mas com uma inflação de 80% ao mês, isso pega e pega feio. Então, se você muda num dia só, o cara que pegou dia 5, se deu bem. Por exemplo, dia 6 você faz a conversão. O cara do dia 25, que já está mais tempo parado, se deu mal.
Então, para evitar isso, as pessoas iam refazendo seus acordos e os preços iam naturalmente se alinhando em URVs. Então, o preço em URV ia se ajustando direitinho dos vários produtos, então os preços relativos faziam sentido. E em cruzeiro a coisa andava solta, mas ninguém estava olhando mais para isso. As pessoas já estavam, a ideia era que as pessoas olhassem para o URV. Finalmente, em 1º de julho de 1994, após um período de 4 meses de conversões de contrato, o governo começou a emitir a URV como nova moeda do país. Então a URV, que já estava há 4 meses funcionando e as pessoas já estavam pensando o salário em URV, a prestação em URV, o preço da feira em URV, o URV estava na cabeça das pessoas. O governo diz, gente, é o seguinte, a URV agora vai ser a nossa moeda. Só que em vez de URV vai ser real, que é um nome mais legalzinho, e já tinha um real lá no meio, e tinha uma ideia de dessa vez é para valer, é real. Então tinha um monte de justificativa para o nome real. E o real, recém-criado, de 1 para 1 com a URV, ele também tinha a mesma relação com o dólar que é o URV, ou seja, no máximo 1 para 1. No máximo. Por muito tempo era menos de $1, né? Por muito tempo era menos de $1. Então, em conformidade com a proposta inicial do programa, que envolvia não assustar as pessoas, aquela ideia do congelamento, de pegar todo mundo de surpresa, tinha sido abandonada no plano real. Outra bola dentro do pessoal, eles queriam a confiança da sociedade. É desse sentido que eu falo que está ali muito forte a ideia do Sargent de confiança. Gente, mudou, acreditem, mudou. Então não houve surpresa. O anúncio da data de conversão foi feito com 30 dias de antecedência, para ninguém se assustar. Todo mundo sabia o que ia acontecer, estava todo mundo esperando. E a taxa de conversão do que não estava convertido ainda, os preços que ainda tivessem em cruzeiros reais, era de 1 para 2.750, que era o valor da URV em 30 de junho de 94. Então tudo que ainda tivesse em cruzeiros reais, você ia dividir por 2.750 para ter o valor em URV. Brincam com esse número, salvo engano, é a Miriam Leitão, a jornalista famosa aí que escreve para o Globo, está na Globo News, importante jornalista econômica do país. A Miriam Leitão, eu acho que foi ela que fez essa brincadeira uma vez, dizendo que só economista para pedir para as pessoas dividirem por 2.750, que é uma divisão chata de fazer. Vale a piada, toda piada com economista é pouca, mas vale a piada, mas assim, também tinha assim, não era bom que fosse uma divisão fácil mesmo não, para as pessoas pararem de pensar nos cruzeiros, essa era a ideia. Acabou, aquele cruzeiro, aquela moeda ruim, inflacionada, se desvalorizando, esquece essa desgraça, vai ser feliz com o real. Então, uma divisão mais difícil tinha uma ajudinha desse lado, as pessoas não ficarem o tempo todo, pera lá, quanto é que seria o cruzeiro? Não, esquece, vai ser feliz com o real, e aí o número chato facilitava, entendeu? Você teria que pegar uma calculadorazinha para fazer o preço e tal. Pensa em real e vai ser feliz. Então tinha um pouco essa ideia. Bom, então esse foi o plano real, né? Esse foi o plano real, uma tentativa de ajuste fiscal, com essa engenharia de mudança de moeda, uma relação com câmbio, mas que não era fixa de 1 para 1, tinha uma liberdade aí de variação de preço, só tinha um teto. Você pode era preciso mesmo? Cara, essa é uma daquelas perguntas difíceis de responder. A verdade é que ganhar confiança sozinho é muito difícil. Então, na época, e aí eu lembro, porque, como eu disse assim, eu fazia mestrado na época, eu via os caras discutindo, o Mário Henrique Simons era lá da fundação onde eu estudava, mas o debate na época, pelo menos o que eu via, não era exatamente se devia ter essa cláusula, não. O debate era o seguinte, uns achavam que devia ser assim, claro que ficou assim. Outros achavam que devia ser fixo, não era no máximo era um real por dólar, porque isso daria mais confiança nas pessoas. A Argentina seguia um caminho desse tipo, não deu muito certo essa amarração, essa margem aí foi uma mão na roda lá na frente. Então assim, eu tenho divergência, mas eu considero que foi uma grande sacada do pessoal do real deixar essa margem aí para ajuste. Bom, então esse é o plano. Vamos olhar agora nos dados para entender um pouco o que aconteceu naquela época, só para dar um realismo aí no que aconteceu. Bom, aqui nós temos o que chama necessidade de financiamento do setor público, NFSP. Isso é um dado que você acha no Banco Central, no IPEA também tem. E eu tenho 3 conceitos, aqueles 3 que eu falei para vocês. Eu tenho o nominal, que é esse aqui meio esverdeado.
nominal. Eu tenho esse laranja, que é o com juros reais, né? Essa é aquela ideia de operacional, e tem o primário, que é esse azulzinho. O nominal tem uma queda brutal. Nossa, o Brasil fez um ajuste fiscal tão forte assim? Calma, calma. Lembra dos juros, da inflação, dos juros nominal. Com a queda da inflação, o nominal cai junto. A partir daí, reparem que o nominal e o laranja eles começam a andar perto um do outro. Tem umas diferenças, tem uma diferença aqui importante em 2002, mas, né, tá aqui, em 2002, depois vira o jogo, mas assim, tá próximo, né? Você vê que tá mais ou menos andando junto, então esse conceito aqui ninguém mais usa, esse aqui, o laranjinha, ninguém mais usa, as pessoas usam só o nominal. E tem esse primário, que é o mais importante no debate. Sempre que você ouve falar de déficit e superávit, sempre é um exagero, mas 90% das vezes ou mais é o primário que está falando, é aquele que não considera os juros, então não entra juros nessa conta. É o que o governo arrecada, do outro lado o gasto, mas exclui o gasto financeiro. Então se o governo receber juros também exclui a parte financeira. Então é o primário, esse azulzinho. Se vocês perceberem, na maior parte do tempo ele está abaixo de zero. Ou seja, tem superávit primário, o governo está positivo nisso. Então se não for o pagamento, excluindo o pagamento de juros, o governo estava tendo resultado positivo, lembrando que o plano real está aqui em 94. Reparem essa queda aqui, como está no campo negativo, isso aqui é um aumento do superávit primário. Então, é o ajuste que o Basta falou. Então, tem de fato um ajuste na largada do plano real. Mas um ajuste de vida curta. Depois sobe. E isso aqui jogou muita dúvida no plano real. Né? Esses caras estão falando sério ou estão de onda? E percebam que vai crescendo, vai gerando essa dúvida, até que depois ele vai crescendo o déficit, ou seja, o superávit vai diminuindo, ele beira o déficit aqui, olha, ele cruza o zero rapidinho, e depois ele desce de novo, ou seja, o déficit, o superávit cresce, né? Porque como está negativo, a gente gosta de falar superávit, né? É um resultado positivo do governo, negativo aqui no gráfico. E fica superávit por muito tempo. Se você olhar a linha azul, ela vai ficar abaixo do zero, está aqui o zero. Ela vai ficar abaixo do zero por muito tempo. De fato, só a partir de 2014 que o primário volta a ter déficit, até hoje tem. É um problema, é o pesadelo do Paulo Guedes, é esse déficit primário, ele fica desesperado sem saber o que faz, e agora com a pandemia ele disparou, mas depois nós vamos chegar no período mais recente. Mas aqui é importante entender o seguinte, então se você pensar qual a garantia dada de que havia uma mudança de regime fiscal? Não tinha uma garantia muito clara, o governo fez um ajuste, mas parecia que não ia se segurar. Então o governo começou a dar como garantia que, olha, excluindo os juros, ou seja, no conceito primário, nós vamos ter superávit. O Brasil tem um compromisso de ter superávit. E esse compromisso foi mantido por muitos anos. Então essa seria o regime fiscal brasileiro era caracterizado por superávit. Eventualmente a lei brasileira passou a exigir que o governo desse uma meta de superávit. Então todo ano o governo tinha que dizer, olha, nós vamos ter esse superávit. Tá bem, funcionou mais ou menos, mas por muito tempo essa lógica, a gente vê no gráfico aqui, essa lógica do superávit primário funcionou bem aqui no Brasil. Né? O gráfico vai até 2009, porque eu não quero antecipar a próxima discussão. Alguns outros eu vou meio que bagunçar essas datas, mas naquela época foi essa a garantia da mudança de regime e foi aceito. Aqui é o câmbio. E vale a pena a gente falar do câmbio, porque a gente viu que nas inflações o câmbio fica maluco. Aqui o câmbio vai se desvalorizando a um ritmo bem tranquilo, né? Você vê que, como eu falei, ele está abaixo de 1, ele começa abaixo de 1, ele vem abaixo, ele cai no começo, depois ele vai subindo, passa de 1, né? Vai permitindo o ajuste. Mas como é que passa de 1 se o máximo era 1? Bom, aí você começa a ajustar isso, faz as bandas, bota o máximo, mas vem muito controlado. Até que em 99 desanda e dá um salto gigante. Esse salto que a gente estava primeiro aqui, o salto, acontece ali de 98 para 99. Foi um período traumático para o Brasil, foi exatamente no momento da reeleição do Fernando Henrique. O pulo mesmo deu em 99, após a reeleição. Muita gente. O Fernando Henrique foi acusado de estelionato eleitoral, inclusive.
Havia uma apreensão muito grande de que a inflação ia voltar, a inflação ia se descontrolar, adeus estabilidade. Esse era o, digamos assim, o nervoso lá daqueles anos. Como a gente vê, em parte você pode dizer que, olha, como não houve o ajuste fiscal necessário, porque não houve, né? 99 está aqui, então o período anterior está aqui. Como faltou esse ajuste fiscal, desandou, mas não sei, às vezes é uma meia verdade, porque na realidade o que houve no final ali no final do século, ali naquela época, foi um grande problema de câmbio no mundo emergente. Eu chamava ataque especulativo, nós vamos discutir isso ainda nessa unidade, mas houve um problema generalizado. Países emergentes, aconteceu na Ásia, aconteceu no México, aconteceu em vários países emergentes, esse descontrole do câmbio. O câmbio parece que vai embora, mas ele consegue dar uma respirada, depois ele dá outro pulo e finalmente ele vai para esse pico aqui. Isso aqui, alguns argumentam que é o que chamam de efeito Lula. Ou seja, aquela ideia de que o Lula ia ser eleito e que ia virar de ponta cabeça. Essa tensão começou a acontecer, 2002 era o ano de eleição, e o câmbio começou a disparar. O Lula fez uma carta aos brasileiros, dizendo não é bem assim, o pessoal ficou desconfiado e sei lá em quem eu acredito, mas assim que tomou posse, o Lula fez questão de dar um sinal muito forte de que ia manter a estabilidade. A Fazenda ficou não com economista, com um político ligado a ele, Palocci, mas com uma equipe espetacular na economia, destaca o Marcos Lisboa, secretário de Política Econômica, e no Banco Central ele colocou um cara com fama no mercado financeiro, um cara muito respeitado no Brasil e no exterior, que foi o Henrique Meirelles, né? Um cara com histórico de mercado muito sólido. E aí, então eu acho que o Lula falou sério. E aí vocês veem que o câmbio desce, tem esse pico aqui de 2008 para 2010, isso aqui é a crise financeira, de novo, não foi o Brasil, isso aqui é claramente um problema do mundo, volta a se ajustar e depois começa essa outra trajetória de subida, que a história aqui é diferente. Mas nós só vamos discutir mais para frente essa outra trajetória. Eu devia ter acabado em 2009 também, eu deixei aqui, mas só para vocês verem que ele sobe, desce e tal. Hoje está mais alto ainda, né? Hoje já está no 5 e tanto, por aqui que ele estaria. Mas nós vamos falar sobre isso depois. Então o que tem aqui é um movimento de câmbio, mas o que importa para a gente é esse salto, essa tentativa de estabilizar o descontrole e a volta. Como que isso aqui aconteceu, nós vamos discutir depois também quando falarmos do tripé econômico. O IPCA. O IPCA, aí é evidente a estabilidade do preço, né? E é evidente como é rápido também. Ele vem subindo desesperadamente, começa a ficar controlado. IPCA é a medida de inflação oficial do Brasil, é usada pelo Banco Central, é usada pela maioria dos jornais. Nós já tínhamos visto o gráfico dele das variações, mas aqui é o índice, né? Não é a variação, não é a inflação, é o acumulado dos preços. Como subia rápido esses preços e como passaram a subir bem devagar depois do plano real. Aqui o IGPDI, que é o índice mais longo, que a gente usou no começo do curso, também o mesmo efeito, né? Ele subindo, acelera aqui, período de inflação descontrolada, quase em pé, e de repente um equilíbrio de tirar o chapéu. A verdade é que, desde a estabilização lá no meado dos anos 90 até hoje, 2020, já se vão aí mais de 25 anos, a inflação anual do Brasil, medida pelo IPCA, que é o índice oficial, só ficou acima de 10% duas vezes. Em 2002 e em 2015. Só essas duas vezes. Você fala um cara como eu, que sou implicante com inflação, dizendo, 10% é um absurdo, 4% para mim é alto. Mas você pega a história do Brasil, é notável essa estabilidade de preço que a sociedade brasileira conseguiu. É claro que tem os méritos da equipe econômica, do Fernando Henrique, que coordenou, do presidente Itamar, que comprou a briga, depois do Fernando Henrique presidente, mas foi, antes de tudo, também uma construção da sociedade brasileira. Aqui juros e inflação, né? Só para ver quando a inflação era alta, o juros nominal tinha que ser alto também, para ter algum ganho real, né? A diferença é o real. Depois você vê a queda dos juros nominais acompanhando a inflação. Essa é a taxa de juros real, quer dizer, essa diferença aqui. Você agora vê aqui. O que é interessante aqui, não é nem assim, você vê que ela não tem uma queda significativa nem nada do tipo. O plano real está aqui, pelo contrário, ela até sobe. Agora reparem como era a variação desse negócio, botei demais, que ia de mais ou menos 25 positivo para menos 20. Esse é um negócio de doido. E como vai acalmando, até que aqui já no nosso século, ela fica entre 0 e 20.
É muito ainda. Hoje em dia está bem mais comportado. Mas assim, é para vocês verem como o que é sair de uma economia inflacionária, uma economia de louco, bate aqui menos 30 quase, depois vai lá para cima, para uma economia normal, que a variação existe, mas essa margem aqui é para ficar cada vez mais estreitinha, essa margem de variação, isso é uma coisa mais razoável. Finalmente, a taxa de desemprego é uma variável importante, né? A gente viu que tem aquela relação da inflação com o desemprego, discutimos curva de Phillips. Como é que é no Brasil? Bom, o Brasil está aqui, o plano real está aqui em 94, né? Então vem 95. O primeiro momento é de uma subida forte do desemprego. Então você tem uma subida forte. Então isso pega um pouco no Fernando Henrique até hoje, né? As pessoas lembram do desemprego e cobram dele. Ele lembram da inflação e ficam muito felizes. O Fernando Henrique foi um presidente extremamente popular, independente do que seja hoje. Quando era presidente era muito popular. Não à toa ganhou uma eleição no primeiro turno, coisa que ninguém mais fez. Depois foi reeleito no primeiro turno de novo, coisa que ninguém mais fez. Nem o Lula, no auge da sua popularidade, conseguiu ganhar no primeiro turno. O Bolsonaro não conseguiu ganhar no primeiro turno. Então é um feito que o Fernando Henrique fez, apesar desse desemprego. Então você vê como que as pessoas olham para a inflação, né? Você tem um salto de desemprego desse tamanho e as pessoas reelegem o Fernando Henrique. A eleição está aqui, ó. Isso aqui é 99. Então, porque a inflação estava controlada. Na sequência, o desemprego cai, tem uma queda de desemprego, que depois tem um pico, volta a subir. 2001 foi um ano muito complicado, foi um ano que teve um racionamento de energia no país, então isso comprometeu a atividade. Então você vê que o desemprego volta a subir e sobe em 2002, anos de caos, né? Com o câmbio disparando, as pessoas, alguns culpando o Lula, outros dizendo que não, que foi que o ajuste fiscal foi muito fraco, tinha que ter tido um ajuste fiscal mais forte para evitar aquilo. Uns até acusaram o Banco Central de ser ano eleitoral, ele não ter feito o que tinha que fazer. Isso é um debate. Bom, chega o Lula, a estabilidade. O primeiro ano do Lula, 2003, é um ano de ajuste fiscal forte, né? Porque o Lula tinha recebido a inflação alta. 2002, a inflação acima de 10%, 12%, se não me engano, medida pelo IPCA. E aí o Lula vai para cima. O Meirelles bota os juros lá, não brinca de juros, mantém juros, sobe juros quando é necessário e fazem um ajuste fiscal. A inflação cai e a queda de inflação é acompanhada por uma queda de desemprego. Então aqui não tem curva de Phillips. No Lula não teve curva de Phillips. Caiu a inflação, caiu o desemprego. Uma trajetória impressionante de queda de desemprego, né? Só tem uns percalçozinhos aqui, se não me engano é a crise de 2008. Em 2014 cresce muito. Nós vamos discutir esse momento lá na frente, agora eu estou interessado nesse. Mas só para não deixar passar em branco, já que os dados estão aqui, reparem que coisa de louco. Para você sair do desemprego de mais ou menos 13 e chegar nesse mínimo, foram quase 10 anos, de 2003 a 2014. Então quase 10 anos para fazer isso. Um pouquinho mais, né? Para você voltar para esse nível aqui, foi um ano. Então o que foi feito em 10 anos foi destruído em termos de desemprego em mais ou menos um ano. Por várias razões, e essa inclusive, há quem diga que parte dessa queda do desemprego foi artificial. É difícil dizer até onde não era e onde passou a ser artificial. Mas há uma desconfiança que forçaram a barra e por isso voltou com tanta força, né? Eu gosto de brincar um pouco com gordo porque eu sou gordo, então eu tenho lugar de fala, como dizem, né? É como o cara que faz aquelas dietas que não são muito boas. Aí o cara perde um monte de quilo, mas ganha depois numa velocidade muito maior. Enquanto que uma dieta boa, ele consegue manter. Então, assim, até quando era a dieta boa e quando virou a dieta ruim é mais complicado. Nós vamos discutir esse período lá na frente, levantar essas questões, mas é o desconforto. Mas a queda do desemprego é forte. Tem problema de medida aqui, muda muito a medida de desemprego, então a gente tem que ir buscando. Eu peguei do FMI, que ele compatibiliza, mas a linha geral é isso aí, foi isso que aconteceu. Bom, último ponto que eu queria falar com vocês, também já tem mais a ver com um período recente, mas vale a pena fazer a discussão, é a questão da dívida bruta. Eu estou botando dois conceitos de dívida, depois nós vamos entender por quê, mas é uma discussão muito grande no Brasil, porque houve manipulação de dados da dívida líquida, algumas pessoas dizem que não vale, mas o fato é que a dívida vinha subindo no plano real, está aqui o período, também dados do FMI, então eu peguei de lá o que tinha, mas há uma subida da dívida, ela chega aí a quase 80% do PIB, pelo conceito do FMI, que é diferente do conceito brasileiro, mas o legal do conceito do FMI é que você compara com outros países.
e depois há uma queda. Há uma queda da dívida. Então, aquele bando de superávit começou a dizer que veio e você tem uma queda de dívida. Esse período da década passada é muito interessante, porque você tem a queda da inflação, você tem a queda da dívida, você tem queda do desemprego, a economia cresce mais e tal. Mas a partir de 2013, 2014, ela dá uma puxada para cima. E esse é um dos desafios atuais. Não é o do Plano Real, mas é só para contar a história como um todo, né? Até aqui dizia, mas... Então, depois ela começa a subir. Isso aqui são previsões do FMI, eu não atualizei o gráfico, peço desculpas, mas se vocês quiserem lá no site do FMI, não tem para esse ano. Para esse ano eu acho que eles não fizeram, porque para esse ano não dá para prever nada, né? Mas eles fazem previsão. E dívida é um problema. Esse é um gráficozinho de outra fonte de dados, então tem uns certos problemas com esses dados muito antigos, mas está num livro chamado This Time is Different, da Carmen Reinhardt e do Kenneth Rogoff, que são dois economistas americanos de muito destaque. Eles têm uma polêmica interessante, porque eles erraram os dados sobre dívida e deu uma confusão danada. Eles disseram que país muito endividado cresce menos, mas eles erraram os dados, deu uma super polêmica. Depois de consertar os dados, o resultado não é tão forte, mas continua na direção que eles disseram. De repente a gente fala disso outro dia, ou então no nosso encontro. Mas é interessante como tem, em alguns momentos, coincide crise política com pico de dívida, né? Então, a queda do império se dá no momento de pico de dívida. O Estado Novo não estava no pico, mas a dívida entrou num crescente, aí tem o Estado Novo que acontece, aí depois começa a ajustar. Aí você tem essa visão do Estado Novo, período democrático, não tem problema de dívida. Aqui eu acho que tem o próprio desgaste do regime do Vargas, que vem, o Estado Novo é 37, salvo engano, mas Vargas vem desde 30. Mas você tem o desgaste, a guerra, tudo isso. Mas o regime militar, quando sobe a dívida, começa a grita. A gente viu que tentaram pegar o Juscelino, não conseguiram. Começa o ajuste, mas ainda assim os militares vêm, mas também o regime militar sai de cena com um problema de crise de dívida. Então, não é 100%, mas tem uma dinâmica interessante. Então, daí talvez a preocupação, dívida é um negócio complicado. Como a dívida reflete a política fiscal, quer dizer, quando você tem déficit, ele vai virando dívida. Se a dívida começa a ficar muito alta, parecer muito alta, e nós podemos estar nessa trajetória, as pessoas começam a desconfiar da política fiscal. Não tem uma ciência exata aqui, não tem uma medida que eu diga, a partir daqui ferrou. Mas é um feeling que as pessoas têm. É por isso que é tão difícil fazer essas previsões e explicar, mas tem um momento que a coisa pega, e pode pegar inclusive do lado político. Pois bem, esse foi o Plano Real, essa foi as bases do Plano Real. Quem quiser depois dar uma olhada no texto do baixo, ou então nos livros aqui do curso que discutem. Nós vamos falar no próximo vídeo do fim, pelo menos da primeira etapa do Plano Real, com os ataques especulativos do final dos anos 90, e a confusão cambial, aquela disparada do câmbio que nós já vimos. Isso tudo é o tema do próximo vídeo. Obrigado pela atenção de vocês, até o próximo.